Muito bom dia aos alunos do segundo ano. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu gostaria aí que todos tivessem motivação, porque o dia está iniciando. Vamos lá, galera! O galo já cantou, entendeu? Vamos levantar, vamos aí sacudir aí a poeira, entendeu? Que tem muito trabalho hoje pela frente, ok? Então, alunos, pegar a apostila de física. Vamos lá pegar a apostila de física, que eu vou iniciar falando com vocês das atividades que ficou para trás lá na página 11. Vamos lá? Aqui eu vou abrir a apostila na página 11. Página 11, nós iniciamos os nossos trabalhos falando sobre o conceito de temperatura e calor, escala termométricas, entendeu? E aí nós ficou alguns exercícios, aí falamos depois de formas de calor e mudança de estado físico. Quando falamos em formas de calor e mudança de estado físico, na página 9, resolvemos as atividades 4, 5, se eu não me engano. Ficou as atividades 1, 2, 3 e 6. Hoje nós vamos responder essas atividades. Primeira atividade, atividade 1. Qual a principal diferença entre a capacidade calorífica e calor específica? Então nós vamos responder. Bora lá. Preencher e assinar. Voltando às atividades. Vou iniciar o preenchimento dela. Então, voltando à atividade. Qual a principal diferença entre capacidade calorífica e calor específico? Capacidade calorífica varia com a massa do corpo e calor específico independente da massa. Então é isso que nós vamos colocar. Que capacidade calorífica varia com a massa, vamos lá, do corpo e calor específico independente da massa. Beleza? Capacidade, entendeu? Ela vai variar conforme a massa, entendeu? Ela vai variar, por exemplo, assim, se eu tenho 1 kg de chumbo e eu tenho 100 gramas de chumbo, a capacidade específica ela varia. Mas o calor específico do chumbo, independente. A temperatura dele é normal, independente, não importa. Ok? Outra atividade. Considere o calor específico da água comparado com outras substâncias. Cite e justifique algumas aplicações práticas desse líquido no cotidiano, devido à sua resistência à variação de temperatura. Pessoal, a água é utilizada em radiadores de automóveis, para controlar incêndio, para refrescar ali motor, etc. Por que ela é utilizada? Em razão do elevado calor específico e, consequentemente, da grande dificuldade em variar sua temperatura. No cotidiano, utilizamos ela principalmente em radiadores. Ok? Então, bora colocar aí. A água
é utilizada em radiadores de automóveis. Eita, já invadi lá o outro lá, né? Para controlar incêndios e para refrescar, né? Etc. Em razão do elevado calor específico e consequentemente da grande dificuldade em variar sua temperatura. Ok? Vamos lá, atividade número 3. Um cano de cobre e outro de alumínio, ambos de mesma massa, inicialmente a mesma temperatura, recebe a mesma quantidade de calor. Observa-se que o aumento de temperatura do alumínio é menor que o de cobre. E isso acontece porque o alumínio tem maior ou menor calor específico. Justifique. Pessoal, o calor específico do alumínio é maior que o de cobre. O calor específico é a variação da temperatura e a variação da temperatura são inversamente proporcionais nas condições apresentadas. Ok? Então você vai colocar isso daí. O calor específico do alumínio é maior que o de cobre. O calor específico e a variação da temperatura são inversamente proporcionais. Nas condições apresentadas. Ok? Aqui a atividade número 6. Lembrando que a número 4 e a número 5 nós realizamos em sala. E a número 6, que é a última, fala bem assim: por que não nos queimamos quando uma faísca nos atinge? Considere alguém que trabalha um metal com esmeril. Imagine de que maneira imprudente essa pessoa estivesse sem material de proteção. As fagulhas atingiriam sua mão, mas não a queimariam. Pessoal, como a massa do fagulho é muito pequena, então a quantidade de calor também é pequena, já que pela equação quantidade de calor é igual a massa
vezes calor específico igual a variação de temperatura, as duas grandes razões são diretamente proporcionais. Então, bora colocar aqui nossa resposta. Como a massa da fagulha é muito pequena, ponto. Então, a quantidade de calor, que é o Qzinho, né? Também, também, entendeu? É pequeno. Já que pela equação, ixi, vou ter que apresentar a equação aqui, hein? Q é igual a massa M vezes C vezes, puxa, agora inserir variação de temperatura, meus queridos. É o delta T, viu? Como é que eu vou fazer um delta aqui, meu Deus do céu? Delta T, meus queridos. Delta T, delta T. Vamos lá, vamos tentar encontrar aqui no equation. Se eu consigo colar lá do equation. Beleza, só vim aqui, eu vou colar aqui, ó. Vamos para o intervalo, depois eu volto terminando. Para limpar e dar brilho, não apareceu ainda nada melhor do que Bombril. Ah, como Bombril é bom. Limpa os cantinhos difíceis de tudo. E as panelas ficam brilhando. Ha! Viram? Tudo mesmo. Eu quero dar os parabéns para a senhora que há muito tempo usa Bombril. Bombril já faz parte da cultura brasileira. Para limpar heavy metal, use Bombril. A senhora sabia que Bombril é biodegradável? E como Bombril também não agride o seu bolso, continua barato. A senhora pode ter sempre um novinho. Bombril é Ian. Quando eu uso, eu lembro da minha mãe. Não é meu filho. Mãe? Quem não limpa com Bombril que vá pra fora do Brasil. Adeus. E desculpe alguma coisa. Voltei. E quero agradecer a todas as senhoras. Não tem sujeira, Xaná. Muito obrigado mesmo. Sente limpeza. Quem é a favor da economia? Chegou a hora de escolher quem tem um passado Indispensável. Que é o que é? Começa com B. Bom? Bom, 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 bom. O quê? Bril, 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 bril. Só o verdadeiro Bombril tem 1001 utilidades. Nova essa, não. Um brinde para esse gênio que inventou o Bombril. Eu tenho a louça. E que casualmente é o meu patrão. Tchim, tchim. Muito bem, então vamos retornar aos nossos trabalhos. Bombril aí nós pode consumir, bom para vocês utilizar aí, pessoal, durante o período que vocês estão em casa, aí, ajudar a mamãe, lavar a louça aí, entendeu? O professor tá dando um conselho para vocês aí, utilize Bombril, entendeu? E se caso tiver dificuldade aí com Bombril, buchinha também serve aí para vocês estar trabalhando, mas não deixe de trabalhar, não deixe de ajudar os pais em casa. Em casa mesmo a esposa manda e eu obedeço. Vamos lá. Ok. Mas então vamos colocar variação de temperatura, que é temperatura, aqui tem tanta dificuldade, final menos inicial. Então
Então, variação de temperatura. Delta T, beleza? Vocês colocam aqui um deltazinho aqui, ó. O professor mostrar aqui o delta. O delta é esse símbolozinho aqui, que eu não consegui fazer lá a cola. Aqui. Então, delta T. Continuando. As duas grandezas, nesse caso aqui, são diretamente proporcionais. Então tá, com a massa da fagulha é muito pequena, a quantidade de calor Q também é pequena, já que a equação Q é igual a massa vezes coeficiente de dilatação vezes entendeu? Massa vezes a medida vezes a variação de temperatura. Pessoal, eu queria dizer para vocês que aí dá para entender, quando é bem pequeno o objeto, quanto menor ele for, menor será o seu calor nesse sentido aí. Entendeu? Menor será o seu calor. Se a fagulha fosse maior, logicamente que ia queimar as pessoas. Beleza? Essa atividade tinha ficado, alguns alunos pediram aí para mim retornar ela, comentar sobre ela. Se caso alguma atividade também ficou para trás dos alunos, entre em contato comigo para nós estarmos resolvendo, ok? Agora nós vamos lá trabalhar a nossa apostila e vamos continuar falando de dilatação térmica. Dilatação térmica, agora nós vamos falar de dilatação superficial, hoje iremos falar, e dilatação volumétrica. Gente, dilatação térmica. Linear, lembra que quando nós falamos de dilatação linear, nós falamos de um trem de ferro, de um trilho de ferro, alguma coisa, quer dizer, eu só tive uma direção. Preste bem atenção, eu só tive uma direção. E aí, quando nós trabalhamos sobre dilatação linear, foi apresentado para nós uma forma bem simples. Que a variação aqui, ó, de ΔL, que é a direção, que é a variação linear que eu tenho, ela é representada pela forma bem simplesinha. Que a minha fórmula, só um momento aqui que eu vou me organizando aqui. Entendeu? Então aqui, a minha fórmula falava o seguinte, porque aqui eu só tinha uma direção para ela dilatar. Então eu tinha variação linear é igual a variação inicial vezes delta vezes o coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação, aqui é o caso do delta, é o meu coeficiente de dilatação. Entendeu? Que eu tenho que saber qual que ele é, entendeu? E vezes minha variação de temperatura, que é delta aqui. Como eu só tinha uma direção, só o coeficiente de dilatação. Um coeficiente de dilatação, porque só tem uma direção. É nesse coeficiente de dilatação aqui que vai mudar as outras duas. É nesse delta. Quando eu falar de dilatação superficial, quer dizer que eu vou multiplicar esse delta por 2. Esse delta eu vou multiplicar por 2 quando eu estiver falando de dilatação superficial. Porque eu tenho dois lados. Ele vai dilatar dois lados. Quando eu estiver falando de dilatação volumétrica, esse delta de novo eu só vou mudar ele. Ó, linear, a única diferença que eu vou ter, dilatação linear, é linear final menos linear inicial, que é igual a linear inicial vezes delta vezes variação de temperatura. Quando eu falar de dilatação superficial,
é dilatação da área é igual a área final menos a área inicial. Então, a dilatação da área é igual a área inicial vezes 2 vezes a meu coeficiente de dilatação, que eu vou fazer, em vez de estar usando alfa, eu vou usar beta, vezes a variação de temperatura. Beleza? Quando eu estiver falando de dilatação volumétrica, eu vou colocar ΔV. Vou mostrar para vocês agora. É igual a V inicial, final menos V inicial, que é a variação de volume. Variação de volume é igual a volume inicial, V0, é igual, em vez de eu usar delta, eu vou usar o Y, vezes variação de temperatura. Beleza? Vamos lá agora? Tá, cheguei aqui. Como falei para vocês, dilatação da área. O que é a dilatação da área? A área final menos a área inicial. Que é igual a quê? 2 vezes alfa, que é o meu beta. Que é igual a vezes a dilatação inicial vezes variação de temperatura. Ok? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida? De novo outro. Variação volumétrica. Por que é isso daqui? Deixa eu explicar aqui por que é. Naquele lá eu só dilatava para um lado. Agora eu vou dilatar para este lado. E vou, ó, por que é 2 vezes a coeficiente de dilatação? Porque eu dilatei para cá e dilatei para cá. Nesse daqui... Só um momento, meus queridos. A ponte... eu só vou dilatar em uma dimensão. Em uma dimensão, eu só estava trabalhando com uma dimensão só. Agora eu estou trabalhando com 2 dimensões. Se eu estou trabalhando com 2 dimensões, é 2 vezes o coeficiente de dilatação. E agora, quando eu vim trabalhar volumétrica, eu vou trabalhar com 3 dimensões. Se eu vou trabalhar com 3 dimensões, é 3 vezes o coeficiente de dilatação. Então, variação volumétrica é igual ao volume inicial vezes 3 vezes o coeficiente de dilatação, que é representado pela letra Y, vezes variação de temperatura. Ok, meus queridos? Eu vou passar um pouquinho de explicação para vocês, uma videoaula aqui. E logo depois nós iremos trabalhar melhor, beleza? Deixa eu fechar isso aqui. Superficial dos corpos, tá legal? Então, antes de a gente avançar para a dilatação térmica dos corpos, linear ou superficial, eu queria que vocês observassem essa tabela aqui. Nessa tabela, nós estamos mostrando a vocês alguns materiais, como aço, alumínio, chumbo, cobre, ferro, latão, ouro, prata, vidro comum, vidro pirex e zinco. Olha que escalação, parece que escalação de um time, né? Mas, na verdade, são materiais que possuem coeficientes de dilatação diferentes. Vamos tentar entender como é que funciona isso. Esse número que você está vendo, 1,1 vezes 10 a menos 5. Na verdade, quando você descreve esse número por extenso, esse número fica para a gente 11 milionésimos. 11 milionésimos para cada grau Celsius. Ou seja, em outras palavras, esse material, à medida que a temperatura sobe 1 grau Celsius, o tamanho dele, seja qual for, 1 metro, 2 metros, 100 metros, 1 quilômetro, vai sofrer um aumento de 11 milionésimos. Agora, se eu comparo com o alumínio, ele tem um coeficiente de 2,4 vezes 10 a menos 5, olha lá, graus Celsius elevado ao expoente menos 1, que traduzido fica assim, 24 milionésimos para cada vez que a temperatura subir 1 grau Celsius ou diminuir 1 grau Celsius. Então eu quero que você imagine que você tem lá um artefato, um objeto feito de alumínio, e ele tem 2 metros. Se você aumentar a temperatura ambiente em 1 grau Celsius, ele vai sofrer um aumento de 24 milionésimos nesses 2 metros, tá legal? E aí então, se algum dia você quiser ter alguma referência, é só procurar uma tabela como essa. E aí você tem uma noção se o material do qual nós falamos, ele é um bom dilatador ou um mau dilatador. Basta ficar sempre de olho em proporções iguais, materiais que têm grandes coeficientes
são sempre grandes dilatadores. Então nessa tabela aqui, olha, o zinco é um excelente dilatador, porque dessa tabela o número associado a ele para seu coeficiente é o maior de todos, ok? Muito bem, de posse dessa informação, avançamos para a dilatação superficial térmica. Bom, vejamos aqui, temos uma placa metálica, tá? Porque os metais suportam muito bem o aquecimento, e nós vamos produzir aquecimento nessa placa. A partir do momento que essa placa começa a ser aquecida, esta medida, que é a medida da largura, e esta outra medida, que é a medida da altura, que são, com certeza, as medidas mais evidentes desse material, vão começar a sofrer uma dilatação. E com isso, essa área vai ter uma largura maior, um comprimento maior e uma altura maior. E a diferença entre essa, que é a superfície ou área inicial, e essa, que é a superfície ou área final, destacada aqui em azul, é para a gente a chamada dilatação superficial. Entenderam? Todo material que é aquecido dilata. Só que nesse caso, as medidas mais evidentes seriam a altura e a largura. Como é que se calcula então qual seria a dilatação? Bom, minha recomendação é bem simples. Calcula-se, numa primeira vez, a dilatação linear do que aconteceu no comprimento, descobre-se esse aumento. Depois, mais tarde, calcula-se o aumento que vai acontecer no comprimento, descobre-se essa nova medida. Calcula-se a área final, ou melhor, o comprimento final e a altura final, e multiplicando-se uma pela outra, nós temos a área final. E aí a gente tem noção de quanto que essa área sofreu de modificação. O problema é que dois cálculos normalmente são chatos, são demorados de fazer. Então a maior parte das pessoas usa um atalho, e esse atalho é o cálculo direto de uma única só vez de uma equação matemática que ela fornece um valor muito bem aproximado, muito bom, e serve em 99% das vezes para descrever de forma satisfatória qual é a dilatação superficial, tá bom? Essa equaçãozinha que você está vendo logo a seguir. Veja, a dilatação superficial, ela depende inicialmente de quem? Da área inicial. Lembra? Quanto maior a quantidade que você tem no início, maior vai ser a sua expansão. Pensa, você tem uma poupança com R$10. Ao final de um mês, 2 meses, de um ano, você vai ficar decepcionado, porque está crescendo, você está tendo lucros extremamente pequenos. Mas se você tem uma poupança, acabou de ganhar de repente na loteria esportiva, e tem aí uma poupança de milhões, você vai ver que esse 1%, esse 2%, ao final de um mês, representam um montante bastante grande. Então é uma forma de dizer para você que quanto maior o valor inicial que você tem para a área ou para a superfície, maior vai ser a sua dilatação, ok? E aí, o segundo elemento importante é 2 vezes alfa. Mas por que 2 vezes alfa? O alfa é o coeficiente de dilatação que diz o que acontece com o seu comprimento, com a sua base, com a sua largura, com a sua altura. Ele, na verdade, é chamado de coeficiente de dilatação superficial e muitas vezes representado por beta, ao invés de 2 vezes alfa. Por que 2 vezes alfa? Porque o alfa aparece notadamente uma vez no comprimento e outra vez na altura, ok? E finalmente, o elemento fundamental, que é a nossa variação de temperatura. Por isso que a gente chama de dilatação térmica, porque o efeito tem como agente disparador a sua mudança de temperatura. Bacana? Então veja. Paredes, pisos e azulejos, todos eles são assentados com pequenas folgas entre si. E por que isso acontece? Por um motivo muito simples, porque à medida que o calor, ou melhor, que a temperatura desse material aumenta, ele tem um espaço para poder dilatar. Se ele fosse colocado muito próximo da outra placa, naturalmente, essa expansão provocaria o quê? Um tensionamento, um esticamento, um empurrão entre essas peças. E faria então, causaria de repente uma rachadura. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver uma aplicação onde isso é visível. Mas é por isso que as peças cerâmicas são instaladas, deixando entre si pequenas folgas, ok? Segundo exemplo, aqui você pode ver o que nós chamamos de junta de dilatação. A junta de dilatação é um espaço que fica entre peças que são feitas de materiais metálicos, cerâmicos, pisos de concreto, principalmente de concreto. Por quê? Porque um piso de concreto ele precisa de espaço para dilatar. Pisos de concreto normalmente ficam em áreas externas, e nessas áreas externas elas ficam sujeitas ao aquecimento proveniente da luz do sol. E esse aquecimento, se não houver o espaço devido para ele poder ocorrer, ele vai acabar causando um desmembramento, uma ruptura desse material. Eu vou dar uma na seguir, você pode acompanhar nesse desenho. Nessa foto. Ela é uma foto externa, e nessa foto externa você pode perceber uma quadra de esportes.
ela obedeceu, em linhas gerais, aquilo que nós esperávamos dela. Se você observar aqui no fundo, ele tem uma risca, que é um espaço para ele crescer. Mas, no sentido do comprimento, muito pouca coisa foi feita no sentido de se criar de forma eficiente uma junta de dilatação. E como o aquecimento, o concreto todo se expandiu. E se expandindo, e não havendo um espaço para ele poder, um lugarzinho para ele poder se expandir de forma adequada, ele criou tensionamento. E toda essa extensão de concreto acabou rachando. Legal? Então essas são situações onde nós podemos verificar a dilatação superficial, onde a medida mais visível, mais evidente dessa expansão corresponde às suas áreas. Ok? Um grande abraço, a gente fala depois. Ele deve falar um pouquinho sobre dilatação volumétrica, mas isso no próximo encontro. Ou, até mais tarde. Foi bem explicadinho aí para você compreender um pouco sobre a dilatação térmica superficial e volumétrica. Agora vamos para as nossas atividades. Aqui coeficiente de alguns materiais de dilatação, que nós não tínhamos anteriormente. E vamos aí para nossas atividades. Tá. Primeira atividade. As tampas metálicas dos recipientes de vidros são mais facilmente removidas quando o conjunto é imerso em água quente. Tal fato ocorre por quê? Por que ela é removida? O que acontece na verdade, entendeu? Aí lembrando que o metal dilata-se mais que o vidro. Entendeu? Lembramos que o metal dilata mais que o vidro. Então, quando ambos são sujeitos à mesma variação de temperatura, o que vai acontecer? O metal vai dilatar mais. Então, fica mais fácil de você tirar ele do vidro. Ok? Quero que você me responda isso daí. Uma chapa de ferro com furo central é aquecida. Explique o que acontece se a temperatura for aumentada. Gente, com o aumento da temperatura, tanto a chapa com furo, entendeu? Tende a aumentar. Então, com o aumento da temperatura, tanto a chapa como o furo tende a aumentar. Beleza? Então, a chapa vai aumentar e o furo também vai aumentar. Então, os dois irão aumentar. Bora lá. Número 3. Uma chapa de alumínio, com coeficiente de dilatação 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, inicialmente a 20 graus Celsius, tem área de 2.000 centímetros quadrado. Quadrado. Observação. Estou falando de quadrado aqui, entendeu? É aumento superficial, dilatação superficial, quadrado. Se eu estivesse falando de cubo aqui, entendeu? Era volumétrico. Se eu estivesse só centímetro, era linear. Sendo utilizada numa tarefa doméstica, no interior de um forno aquecido de 270 graus Celsius. Após equilíbrio térmico, qual é a dilatação superficial? Gente, variação da área. Então, vai ser variação da área é igual variação inicial vezes beta vezes variação de temperatura. Eu não tenho a variação da área. Eu não tenho variação da área. Eu tenho o que o problema me deu de dado? Vai lá. Ele me deu de dado a área inicial. Poxa, isso daí poderia ter alguma coisa para inserir aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, o que o problema me deu? Eu não tenho lá, a variação da área. É igual, ó a forma que eu vou trabalhar, ó. Área inicial, opa, só um momento, meus queridos. Tem um cara passando, fazendo propaganda aqui. Meu Deus do céu. Vezes. Eu posso fazer, então, beta. O que é beta? Beta nada mais é que 2 vezes o coeficiente de dilatação. Símbolo de beta.
vezes variação em temperatura. Gente, vocês percebem-se que variação de temperatura pode ser representada tanto pela letra tipo um zero como T. Então eu posso fazer assim, a variação de temperatura. E aqui a área pode ser também a letra S, não tem problema. Tem que saber o que você está fazendo. Então eu tenho aqui a minha variação da área é igual. Qual que é a minha área inicial que ele me deu lá? Não foi 2.000 centímetros quadrados? Vezes. Qual que é o meu coeficiente de dilatação? Então é 2 vezes. Lá ele me deu o meu coeficiente que é de 2,2 vezes 10 elevado a 5 elevado a menos 5. Não é esse que é o coeficiente de dilatação meu? Entendeu? Vezes, entendeu? Qual que é a minha variação de temperatura? Né? A temperatura final, que é 270, menos a inicial, que é 20. É isso que ele me deu. Vamos realizar um pouquinho mais de atividade aqui? Então, o professor vai deixar mais ou menos mastigadinha para vocês. Então, beta, variação da área, é igual a 2.000 vezes 2 vezes 2,2 dá 4,4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 250. Aí agora em diante vocês podem continuar, viu? Acho que vocês dá para continuar aqui. 4 vezes, multiplica 2.000 vezes 4,4. Depois você multiplica vezes derivadamente 5, quer dizer, volta 5 casinhas. E no final multiplica por 250. Dá para vocês chegar no final lá. Vamos para outra atividade, ok? Outra atividade, número 4. O volume. Opa, o volume. Estou falando de volume, então agora quer dizer que o meu coeficiente de dilatação vai ser multiplicado por 3. Muito bem, meus queridos. O volume de um bloco metálico sofre aumento de 0,6% quando sua temperatura varia de 200 graus Celsius. Qual o coeficiente de dilatação linear médio desse volume? Também vou começar a dar o início, dar o pontapé com vocês lá, para vocês não ter problema. Então tem aqui, ó, variação. Vamos inserir esse negócio aqui, ó. Eu tenho variação de volume é igual. Qual que é a minha forma? Volume inicial. Volume inicial. Entendeu? Vezes o coeficiente de dilatação, que é 3 vezes, aí eles utilizam tipo um Y. Deixa eu ver se eu tenho esse símbolo aqui. Vamos procurar o correto era de eu ter procurado primeiro o símbolo, para não ficar atrapalhando o trabalho de vocês, cozinhando o tempo de vocês. O tempo de vocês vale ouro. Estão gostando dessa propaganda que eu estou mandando para vocês? Estão gostando do vídeo aula? Gostaria que os alunos opinassem aí para mim. Professor, melhora isso, tá ruim nisso, não estou gostando disso, estou gostando disso. Opina para mim aí que eu preciso para melhorar o trabalho com vocês. O que vale é vocês estar satisfeitos. Eu tenho que fazer algo que vocês gostem, viu? Que vocês se sentam satisfeitos, sejam atendidos.
Isso que vocês têm que ter noção. A aula não é para mim, a aula é para vocês. Então vocês têm que estarem satisfeitos com o meu trabalho. Se vocês não tiverem, opino que eu tenho que melhorar o meu trabalho. Não tem como saber. Aceito opiniões. Aceito críticas e aceito também opiniões. Principalmente opiniões. Tá, eu não encontrei aqui, eu vou utilizar o Y. Tá bom? Então vou colocar o Y vezes Y minúsculo. Y vezes variação de temperatura. Eu vou colocar o delta T, pode trabalhar com delta T, para não saber o que é. Mas você pode colocar, tanto faz, sabendo variação de temperatura. Então ele me deu lá, qual que foi a variação que eu tive? 0,6%. 0,6% dividido para 100. Vai ficar 0,006 volume, que é igual a volume inicial, que eu não tenho. Ainda não tem. Vezes o coeficiente de dilatação é 3. Ai, meu Deus. Né? 3 vezes alfa. Esse que a gente fala que é 3 vezes alfa vezes, entendeu? 200. Do jeito que ficou minha equação. Minha equação tá daí. 3 vezes alfa vezes 200. Aí você dá prosseguimento à atividade, viu, queridos? Vocês dão prosseguimento à atividade para saber o quanto que vai ficar no total. Lembrando que aqui, ó, desculpa aqui, vou colocar aqui o volume inicial. Volume inicial, ele só me dá o aumento, volume final. O que é a variação? Volume final vezes volume inicial. Então tem volume final vezes volume inicial. Esse é meu volume final, ficou. E o que é volume final vezes menos? Desculpa. Não é vezes? É menos. Menos volume inicial. Entendeu? Variação de temperatura. Na hora de eu passar aqui, eu vou eliminar esse com esse. Vai ficar esse dividido. Esse passa para baixo, 200 dividir para ele. Esse vai dividindo. E depois você vai... Manda todo esse para cá e todo esse para cá. Deixa eu explicar melhor. Manda todos esses daqui para cá. E manda esse daqui para cá. Aí depois você começa a eliminar. Vamos lá. Na atividade de dilatação térmica dos líquidos, daqui a pouco eu passo essa atividade para vocês e vamos tentar responder também essa atividade daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco eu venho explicando para vocês sobre dilatação térmica do líquido. Eu já tenho um bom tempo já que nós estamos gravando, então vou desejar para vocês um ótimo estudo e ainda hoje pretendo postar mais aulas para vocês. Fique com Deus e até as próximas.